Agora, 9h35, Brasília ao vivo. O Supremo Tribunal Federal julga a ação penal contra Daniel Silveira já nesta quarta-feira. Luciana Verdolim, bem-vinda ao Jornal da Manhã. O que esperar? Quais são as possíveis conclusões do julgamento? Olha, é um julgamento bastante aguardado. A expectativa é de que o Supremo Tribunal Federal, inclusive, marque posição, diga claramente que não aceita mais qualquer tipo de atos antidemocráticos, de incentivo a manifestações contra instituições aqui em Brasília. Quem vai começar o julgamento, quem vai começar a apresentar o voto é o relator da matéria, o ministro Alexandre de Moraes, que não esconde de ninguém, que é bastante rigoroso com relação ao assunto e deve pedir a condenação do deputado Daniel Silveira. Logo depois vem o revisor da matéria, que é o ministro Nunes Marques, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. O terceiro a votar deverá ser o ministro André Mendonça, que, como chegou há pouco tempo, a sinalização que a gente está vendo aí de assessores, de integrantes do Supremo Tribunal Federal, é de que a tendência é de que ele peça vista no processo. O que significa? Um tempo maior para analisar a questão, para analisar o caso envolvendo o deputado federal. Para evitar que o caso caia aí no esquecimento, uma vez que não há data, não há um prazo específico para que o julgamento seja retomado, vai caber ao ministro, se houver mesmo esse pedido de vista do ministro André Mendonça, esse julgamento corre o risco de ficar suspenso por muito tempo. Então, a sinalização que está vindo do Supremo Tribunal Federal é de que existe a possibilidade dos demais ministros anteciparem os votos, já mandando um recado muito claro, visando inclusive as eleições do final do ano, de que o Supremo vai ser bastante rigoroso com relação a essas manifestações, com relação ao ataque, principalmente aos ministros da Casa. Isso significa que o processo continua suspenso, mas o Supremo vai deixar claro, pode deixar claro, melhor dizendo, o posicionamento dele com relação à questão. Se o deputado André Silveira for condenado, for esse processo avançar, ele corre o risco de ficar inelegível por conta da lei da ficha limpa. Caso o processo seja suspenso e mesmo os ministros antecipem os votos, como já está sendo dito de forma recorrente aqui em Brasília, o deputado continua podendo participar das eleições, porque o processo não termina até que esse pedido de vista seja finalizado, se for mesmo essa a sinalização do Supremo Tribunal Federal. Apenas um posicionamento mais claro do Supremo com relação a essa polêmica que a gente já está vendo já há um certo tempo, essa queda de braço com a ala bolsonarista, tanto do governo quanto do Congresso Nacional. Novelona, não é, Luciana, que a gente segue acompanhando. A gente vai falar já mais sobre o caso do Daniel Silveira. Antes de me despedir de você, esse ambiente que você está, todo movimentado, alguns oficiais, o que deve acontecer por aí, qual evento, tem a ver com o Dia do Exército? O presidente Jair Bolsonaro participa daqui a pouco de uma solenidade de entrega de medalha aqui em Brasília. Uma solenidade militar bastante concorrida e a expectativa é de que o presidente, o vice-presidente Hamilton Mourão e todos os demais integrantes aqui da administração federal prestigiem essa solenidade do Exército aqui em Brasília. Já a gente fala mais também sobre o Dia do Exército aqui no Jornal da Manhã. Luciana Verdolim já volta, girando os nossos comentaristas sobre o caso do Daniel Silveira. Cris Grêmio, qual a sua expectativa para amanhã? Qual deve ser o posicionamento do Supremo? Alguém deve fazer o pedido de vista? Os votos devem ser adiantados? Daniel deve ser condenado ou absolvido pelas ofensas à própria corte? Olha, Adriana, eu gostaria de acreditar que ainda vivemos um Estado democrático de direito, mas infelizmente não é isso que as evidências dos últimos anos nos mostram, né? Nós tivemos inquéritos ilegais abertos e o pior, com um apoio de parte da imprensa e de parte da população, o que significa que os brasileiros já não se importam muito com o Estado democrático de direito e concordam em viver sob tirania, seja ela do judiciário ou do executivo ou do legislativo, enfim. Estamos num Estado antidemocrático em que juízes
se dizem vítimas e são também os algozes, são os que investigam e os que julgam, os que eventualmente condenam, não tenho muitas dúvidas de que vão condenar sim, porque já andaram dizendo isso abertamente nas redes sociais e nos fóruns internacionais, onde debatem com políticos de esquerda aí que são contrários especificamente a esse deputado e aos apoiadores do presidente Bolsonaro, contrários ao presidente Bolsonaro. E aí a gente tem também o absurdo da condenação por crime que inexiste no nosso Código Penal. Não existe o crime de opinião no Brasil. Já tivemos não só esse deputado, que é uma aberração, inclusive porque se desrespeita até a imunidade parlamentar, e com o aval dos pares do Congresso, que fique bem claro, porque concordaram com isso, mas já tivemos prisão de jornalistas sem que a própria imprensa achasse isso estranho, né? A imprensa que até hoje esperneia por causa de censura na década de 60, pouco se importa com a censura imposta ao jornalista Wellington Macedo, ao jornalista Oswaldo Eustáquio, ao jornalista Alan dos Santos, fingem que não são jornalistas, chamam de blogueiro e acham que com isso está tudo certo e a gente está, assim, numa plena democracia, num pleno Estado de Direito. Não estamos. É muito triste ver isso tudo acontecer em momentos de pandemia em que já tivemos tantos direitos tolhidos, nossas liberdades tolhidas a título, né, de pensar na coletividade, o que nunca se pensou, porque até impedir que médicos trabalhassem ou que os pacientes decidissem o que queriam para o seu próprio tratamento aconteceu. Então, é uma aberração atrás da outra. Não vou me surpreender se houver condenação e nem mesmo se parte da população aplaudir essa tirania. O que o Daniel Silveira, o deputado Daniel Silveira fez, seus atos podem ser sim enquadrados em crimes, tanto que até a Procuradoria-Geral da República, que normalmente é bastante servil aos interesses do grupo político do presidente Jair Bolsonaro, fez a denúncia. Agora, eu tenho dito desde o começo desse caso que a prisão de Daniel Silveira por ordem do ministro Alexandre de Moraes foi ilegal, foi inconstitucional lá na sua origem, quando por um ato de ofício o ministro determinou a prisão de Daniel Silveira sem ter sido provocado por outra autoridade do Estado, pela polícia ou pelo Ministério Público. Foi então um caso em que o próprio STF foi denunciante, acusador e agora julgador. O que pode acontecer daqui para frente já está previsto e tem se falado muito por informações de bastidores. Há aparentemente um consenso de condenação de Daniel Silveira, uma unanimidade, aí um consenso, mas não, consenso não, porque há aí possibilidade de pelo menos 2 votos contrários a uma condenação. Há também a possibilidade de pedido de vistas, possivelmente por André Mendonça, já que Cássio Nunes Marques é o revisor do processo e não teria ali argumentos para pedir essa vista, mas mesmo que os integrantes do STF antecipem o voto, isso não encerra o julgamento. O julgamento só se encerra quando o último voto for dado, possivelmente de quem pedir vistas, e o que isso significa na prática é que Daniel Silveira poderá seguir fazendo campanha eleitoral, já que ainda não condenado, ele não será ficha suja e poderá fazer essa campanha. Olha, eu quero crer que esse tipo de atitude, como o próprio Diogo citou aqui, bem citou, de um inquérito que nasceu de forma ilegal, porque, como disse bem, foi instaurado de ofício, né, foi instruído pela própria autoridade que agora vai julgar. Quer dizer, isso contraria completamente os princípios que regem o processo penal. Quem investiga não julga, quem instaura não investiga. Quer dizer, de certa forma, isto contraria veementemente esse princípio criminal e consequentemente, é um inquérito que não deveria resultar em julgamento. Isso é um princípio básico do direito penal, né? O fruto contaminado não pode gerar, a árvore contaminada não pode gerar frutos bons, independentemente do que disse o Daniel Silveira. Aqui não é uma questão de concordar ou discordar com aquilo que ele disse, né? Até porque é revestido de imunidade parlamentar. Membros do PT e da esquerda disseram e continuam dizendo no presente, disseram no passado e continuam dizendo no presente coisas muito mais graves e muito mais sérias e muito mais atentatórias ao Estado Democrático de Direito do que o Daniel Silveira. O que nos traz, consequentemente, a conclusão de que se está julgando a pessoa e não os atos e os fatos. De todo modo,
lamentável essa situação e isso acaba denegrindo a institucionalidade, né, da Justiça Brasileira, do Supremo Tribunal Federal, que não deveria se imiscuir nessas questões. É uma corte constitucional. Cortes constitucionais nos demais países do planeta, os países desenvolvidos, elas têm poucos casos, se manifestam por pouquíssimos casos, não têm TV Justiça, não dão entrevistas em blogs, não vão na Brasil Conference falar mal do país. Quer dizer, não existe esta postura em Supremas Cortes de países estrangeiros. Por quê? Porque o juiz fala nos autos e fala pouco. Fala só em casos específicos em que a sua função institucional e constitucional requerem. E o Brasil, infelizmente, está assistindo, inclusive por parte da oposição, uma banalização do acesso ao judiciário, inclusive do Supremo Tribunal Federal.